Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós queremos dar sequência à nossa série a respeito do sacramento da Eucaristia. Estamos estudando, a Santa Missa, as partes da missa. Já falamos dos ritos iniciais, da liturgia da palavra, e hoje nós queremos falar da liturgia eucarística, o centro e ápice de toda a Santa Missa. A liturgia eucarística vai desde a apresentação das oferendas, o que nós também conhecemos como ofertório, até a comunhão, a oração depois da comunhão. E depois segue os ritos finais, que é basicamente a despedida, a bênção final. Então, como é uma parte bem grande, eu vou dividir em dois vídeos. Hoje nós iremos falar desde a apresentação das oferendas até aquele amém, que todos nós cantamos na missa. E a partir do próximo vídeo, nós vamos falar desde o Pai Nosso até o final da missa, até os ritos finais. Então a liturgia eucarística ela se subdivide em algumas partes, e a primeira delas, como eu já disse, é a apresentação das oferendas. Momento este em que o altar ele é preparado. Os ministros levam para o altar todos aqueles objetos que eu já apresentei a você em alguns vídeos aí anteriores. E então, o padre nesse momento faz algumas orações em silêncio, que eu quero aqui apresentar para você, que nos ajudam muito a entender o significado deste momento. Então, depois de ter colocado o corporal, o cálice, a âmbula com as hóstias ali sobre o altar, o padre ele toma o pão e reza a seguinte oração em silêncio. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. E caso não haja o canto do ofertório, o padre ele pode inclusive recitar essa oração em voz alta, e todos nós respondemos, bendito seja Deus para sempre. Então o padre toma o cálice e coloca vinho e um pouquinho de água, rezando em silêncio a seguinte oração. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Então o vinho ele simboliza a divindade e a água a humanidade, essa união da divindade e da humanidade em Jesus Cristo. E depois o padre ele apresenta o cálice, rezando também em silêncio. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. E aqui vale a mesma regra, se não houver o canto do ofertório, o padre pode recitar essa oração em voz alta e todos nós respondemos, bendito seja Deus para sempre. E então, se estiver sendo usado o incenso, o padre ele incensa ali as oferendas, incensa o altar, e depois o diácono ou algum outro ministro vai incensar o próprio sacerdote e todo o povo. E depois o padre ele faz aquele gesto de lavar as mãos, rezando em silêncio. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Então o padre convida o povo para a oração sobre as oferendas, dizendo, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ou alguma das outras fórmulas que o ordinário da missa nos apresenta. Lembrando que aqui na descrição você encontra um link para você baixar o PDF do ordinário da missa e poder aí acompanhar e estudar mais tarde. Então o povo responde, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aqui tem algo muito interessante. Muitas vezes nós respondemos, ouvimos as pessoas responderem, receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício. Não é a forma mais adequada, O correto é dizer, receba o Senhor. Por quê? Porque aqui nessa oração nós estamos falando com o Padre e não com Deus. Então, traduzindo, é como se nós estivéssemos falando o seguinte, que Deus receba pelas tuas mãos, pelas mãos do Padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, o nome de Deus, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então o padre ele faz a oração sobre as oferendas, que assim como aquela oração do dia que nós conversávamos lá no vídeo sobre ritos iniciais, é uma oração que muda a cada dia. Portanto, nós que cuidamos aí do missal durante a missa, precisamos buscar essas orações
né, nas outras partes do missal. Nem aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu já falei naquele vídeo, né, dos ritos iniciais. Se você, né, quer saber como localizar essas orações, você pode conferir lá. Então o padre faz essa oração sobre as oferendas, né, ao final da qual nós respondemos o Amém. E depois nós passamos para um próximo momento, né, da liturgia eucarística, que é o prefácio. Né? O prefácio ele vai desde aquele diálogo, né, com o sacerdote: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Né? Aí segue todo o prefácio, e o prefácio ele se conclui com o santo, né? Seja rezado ou cantado. E aqui no ordinário da missa nós temos várias opções de prefácio para as diversas ocasiões do ano litúrgico, né? Seja para a celebração dos tempos litúrgicos, né? Natal, Advento, Quaresma, Páscoa, Tempo Comum, ou para as diversas categorias, né, das celebrações dos santos, né? Santos mártires, virgens, enfim, religiosos. Você pode aí também conferir através do PDF que eu estou disponibilizando aí na descrição. E o prefácio nada mais é do que uma preparação para a oração eucarística propriamente dita, né? E é sobre ela que nós vamos falar agora. Aqui no Missal nós temos diversas opções de orações eucarísticas que você também pode conferir aí no PDF, mas aqui eu quero tomar como modelo, né, como exemplo, a oração eucarística 2, que é a mais conhecida, a mais usada, né, e toda essa estrutura que eu vou comentar aqui também se aplica às demais orações eucarísticas, né, com exceção da oração eucarística 1, né, que tem algumas alterações nessa estrutura, mas a essência também é a mesma coisa. E para nós acharmos as orações eucarísticas aqui no Missal, também tem um macetezinho, né, aqui na lateral do Missal nós vemos que ele tem algumas marcações, então nós temos aqui umas orelhinhas aqui vermelhas e outras verdes, né? As verdes são o início de cada oração eucarística, né? Tem até o número dela indicado ali e nós podemos, né, localizar cada uma das orações eucarísticas. É bem mais tranquilo, né? Bem mais rápido do que buscar lá pelo índice. Então vamos tomar aqui a oração eucarística 2, né, para nós vermos como ela está estruturada. Né? Ela começa trazendo um prefácio próprio dessa oração eucarística, que pode ser substituído por outros, né, prefácios lá do ordinário da missa, né, conforme as necessidades, né, conforme for mais adequado. Então, após nós cantarmos o santo, né, a oração eucarística ela se inicia com um momento que nós chamamos de epiclese, ou epíclese, não sei bem a pronúncia, mas é um momento em que o sacerdote ele invoca o Espírito Santo sobre as oferendas, né, a fim de que elas se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Né, e inclusive nesse momento, que é o momento mais adequado de se tocar, né, a campainha lá, né, para indicar o momento, né, de se ajoelhar. Então aqui na oração eucarística 2, né, o padre ele diz o seguinte: na verdade, ao Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Então, né, se inicia, né, a narrativa, né, da instituição da Eucaristia. Né? O padre ele vai repetir as palavras que Jesus Cristo disse lá na última ceia. E estas palavras constituem a fórmula do sacramento da Eucaristia. O que significa isso? Significa que o padre ele precisa necessariamente dizer estas palavras do jeito que está aqui para que o sacramento seja válido. E esse é o momento mais sublime de toda a Santa Missa, né? O momento que acontece o que nós chamamos de transubstanciação. Né? Pão e vinho se mudam no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Né? Cristo se faz presença real sob a aparência do pão e do vinho. Né? Mas esse mistério da transubstanciação eu vou te explicar melhor em um próximo vídeo. Então se inicia aqui um momento que nós chamamos anamnese, né? Ou seja, traduzindo aí, mnesis seria algo como memória. A amnésia é o esquecimento e o anamnese, né? A negação da negação, é a lembrar-se. Então aqui nesse momento nós vamos lembrar, né, os feitos de Jesus, né? A sua obra salvífica. O sacerdote vai dizer: eis o mistério da fé.
E todos nós respondemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou alguma das outras fórmulas também previstas aqui no missal. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E o povo todo responde: recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Então o Padre vai rezar o seguinte: e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. E o povo responde: fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Então se iniciam as intercessões, no momento que nós vamos pedir a Deus por toda a igreja, pela igreja militante, que somos nós aqui na terra, pela igreja padecente, que é o purgatório, a fim de que todos nós um dia nos unamos à igreja triunfante, que é o reino dos céus. Então agora o Padre ele vai rezar pela igreja aqui da terra, a igreja militante. Ele vai dizer: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa, o nome do Papa, com o nosso bispo, aqui ele também coloca o nome do bispo, e todos os ministros do vosso povo. E todos respondemos: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. E então o Padre vai rezar pelos falecidos, pela igreja padecente, que é o purgatório. Ele vai dizer: lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. E todos respondem: lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Então o Padre ele conclui pedindo que nós todos um dia possamos ser reunidos no reino dos céus, possamos participar da vida eterna, nessa igreja triunfante. Ele vai rezar o seguinte: enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. E todos respondem: concedei-nos o convívio dos eleitos. Então segue-se a doxologia final, que é aquela oração que o sacerdote diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E nós concluímos cantando de forma aí bem forte esse amém, concluindo esse primeiro momento da oração eucarística. Aqui nós também concluímos o vídeo de hoje. Se esse conteúdo foi proveitoso para você, eu te peço, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para apoiar aí o nosso trabalho. E não se esqueça também de nos seguir, acompanhar as outras redes sociais, os links estão aí na descrição. Nós estamos inclusive aí com um grupo no WhatsApp, onde eu tenho colocado meditações diárias, então te convido a entrar lá também. E te espero no próximo vídeo aqui do canal para nós falarmos sobre o rito da comunhão e os ritos finais. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.